Mobile. Seja ecoprático. As atitudes ecopráticas da família Reis da Silva. No ecocritério atitude, a comunidade está de parabéns, né? Todo mundo ajudou aqui a fazer a casa. O eco super positivo. E uma casa em transformação pelo bem-estar. Uma geladeira nova! Glória a Deus! Domingo, 21h. Ecoprático. O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Contém cenas inadequadas de sexo, tensão e violência. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. O livro está nas livrarias, ele foi lançado na Flip, chama-se O Santo Sujo, A Vida de Jaime Ovalle. É um trabalho, é um livro de 400 páginas, mas eu acredito que se leia com prazer, pelo menos o retorno que eu tenho tido, né? Também, pelo amor de Deus, com um personagem desse e as histórias que ele tem, se pusesse a perder, fizesse um livro chato, né? E esse livro, assim, não quero valorizar o meu trabalho, mas foi uma coisa extremamente difícil, porque não havia, assim, fontes de informação sobre ele, não. Era tudo muito espalhado. É um trabalho gráfico muito bonito, sabe? A Kozak Naif cuida divinamente bem dos livros, tem muita ilustração, muita... A palavra, se você pensa nela desconectada das suas potencialidades poéticas, é um veículo, é uma seta, né? Você a usa para uma finalidade. Terminada essa finalidade, você compõe uma frase, né? Eu vou à cidade comprar um presente, acabou. Essa frase não vale nada, já era, você vem com um presente para casa. A palavra na poesia é outra coisa. A palavra é a palavra, é a palavra. Você se fixa nela e você começa a ver nela o som que ela tem, a musicalidade que ela tem. Você pode vê-la graficamente, ela tem uma expressão, não é isso? E ela começa a adquirir uma sensibilidade particular. Isso é poesia. A poesia explora as potencialidades da palavra, vê a palavra como palavra. E a poesia concreta na qual eu me engajei há 50 anos atrás, não sei se devo dizer isso alegre ou triste, meio século atrás, ela entrou quando parece que a poesia, e a poesia brasileira em particular, tinha esquecido isso. A poesia, a palavra tinha virado um pouco veículo, e a poesia concreta veio para restituir à palavra essa sua materialidade, essa sua fisicalidade e essa presença. Olha, o que aconteceu foi uma coisa muito interessante. Como eu dizia, a poesia concreta se focou especialmente na materialidade da palavra. E nós tínhamos aqui, os poetas a que eu já me referi, naturalmente antecedentes. Nós vínhamos do Lance de Dados do Mallarmé, poema do fim do século XIX,
não é? E que já espacializava as palavras. Para nós era o poema básico, não é? Da modernidade. Tínhamos o Ezra Pound com seu ideograma, o Cummings, que fragmentava as letras, não é isso? E Joyce, que levou ao máximo a palavra valise, a palavra superposta, né? Que produzia significados múltiplos numa única palavra. Tudo isso constituiu a nossa base. Agora, nós tínhamos também referentes na pintura, que eram os grandes pintores abstratos, depois também chamados concretos, Mondrian, Malevich, não é? E que era um referente importantíssimo para nós. E tínhamos o referente musical, não é? Que era a música especialmente da escola de Viena, a música de Schoenberg, do Weber. O Weber era um pontilhista, não é? Que deixava o espaço funcionar no mesmo nível que o som, grandes pausas, e a música que dançava em vários timbres, toda fragmentada. Clássicos apresenta concerto especial em comemoração aos 10 anos da maior e mais moderna sala de concertos da América Latina, a Sala São Paulo. No palco Alzesp, sob regência do francês Ian Pascal Tortelier. Evento gravado com exclusividade pela TV Cultura em HD TV. Quinta, 00:30, Clássicos. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Toda mulher é doida. Impossível não ser. A gente nasce com um dispositivo interno que nos informa desde cedo que sem amor a vida não vale a pena ser vivida. E dá-lhe usar o nosso poder de sedução para encontrar the big one. Aquele que vai ser inteligente, másculo, vai se importar com os nossos sentimentos e não vai deixar a gente na mão jamais. Uma tarefa que dá para ocupar uma vida inteira, não é mesmo? Eu só conheço mulher louca. Pense em qualquer uma que você conhece e me diga se ela não tem pelo menos 3 dessas qualificações. Exagerada, dramática, verborrágica, maníaca, fantasiosa, apaixonada, delirante. Pois então, também é louca e fascinante. A nossa insanidade tem nome, chama-se vontade de viver até a última gota. Só as cansadas é que se recusam a se levantar da cadeira para ver quem é que está chamando lá fora. E santa fica combinado, né? Não existe uma mulher que só reze, que tenha desistido dos prazeres da inquietude, que não deseje mais nada. Você vai concordar comigo, só sendo louca de pedra. Viajante, quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no portão? Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais e fala a língua do povo como ninguém fala mais? Quem é esse
de quem essa ira santa, essa saúde civil que cortando a ferida redescobre o Brasil. Esse peregrino que caminha sem parar. Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse? Esse é o povo brasileiro que caminhou unido durante mais de um ano. Esse povo tinha esquecido que ele podia fazer parte desse seu país, de fazer parte do processo político do país. Foi deixado à parte, né? E apático. E esse povo se reencontrou nas ruas a partir de 25 de janeiro de 1984. A campanha das diretas foi, acho, o movimento mais forte político de mudança, de transição que um povo viveu. Não sei se um outro povo tenha vivido essa transição de uma forma tão feliz, esperançosa, sem aceitar qualquer tipo de provocação, e eram muitas. O Brasil se vestiu de verde e amarelo, era uma grande pororoca incontrolável que foi tomando conta das vielas, das ruas, das praças desse país. Osmar Santos era o porta-voz da voz do povo, anunciando, o grande locutor das diretas. Estávamos todos lá unidos pela possibilidade da liberdade. Uma liberdade conquistada, o retomar do Estado democrático. Quando as diretas não foram aprovadas, era impossível voltar para trás. Não dava para brecar o processo. Como diz o outro, a pororoca já estava em movimento. Ela ia arrebentar alguma hora. E, através do colégio eleitoral, foi eleito de novo, depois de 20 anos, 64, 80, 21 anos, um presidente civil, um mineiro chamado Tancredo Neves. O Brasil guarda surpresas em caixinhas improváveis, né? Tancredo, aclamado pelo povo, foi eleito pelo colégio eleitoral. Foi a primeira eleição feita pelo colégio eleitoral, comemorada nas ruas. A emoção era como se nós tivéssemos ido às urnas. E Tancredo conseguiu agregar, aglutinar, as correntes todas precisavam ser unidas para se fazer de uma forma pacífica e tranquila a transição. Por direito, o presidente o candidato deveria ser Ulisses Guimarães, mas Ulisses tinha sido o anticandidato. E seria muito difícil agregar como Tancredo agregou. E num movimento único, acredito também, de desapego ao poder e de honra à sua história, de respeito à sua história, Ulisses abre mão da candidatura pelo Colégio Eleitoral à Presidência da República e, junto com Tancredo e com tantos outros, conduz o processo democrático. E, finalmente, a eleição de Tancredo pelo Colégio Eleitoral. Tancredo, às vésperas da posse, é internado com uma crise de diverticulite e é operado seguidas vezes. E o povo sofrendo, torcendo, em oração, em silêncio, em vigília, até o dia 21 de abril, quando ele não aguenta, não resiste e morre. Então, nesse momento, uma canção ecoa
em todo o Brasil. E essa canção é um hino nacional. Quis Deus que fosse pela minha voz. Eu nunca consegui assistir esse hino. E o povo inteiro ia para as ruas cantando o hino nacional. E foi São Paulo, Minas, o Brasil todo chorou a morte de Tancredo como se chora a morte de um pai ou de alguém que vai nos ensinar, pegar pelas mãos, ensinar como é que a gente caminha, como é que a gente chega lá. E eu fiz parte desse processo, como o Brasil todo fez parte desse processo. Fiz toda a campanha das diretas, foram 32 comícios. Fui de bicicleta, fui de táxi, fui no lombo de jegue, fui de carona, fui a pé, fui de canoa e fomos chegando. 32 comícios. Quando as diretas não são aprovadas, eu telefono para Tancredo, apoio Tancredo e mais uma leva de pessoas. Eu lembro quando eu cheguei lá nas Mangabeiras, estava o Bituca, Milton Nascimento, Betânia, que até então tinha se preservado, quer dizer, dos grandes comícios. E aí começa uma nova caminhada. E foram mais 15 comícios junto com o Tancredo. E até a grande festa da eleição, todo mundo de gravata amarela. Trazendo de volta ao Brasil a possibilidade de nós tomarmos conta dos rumos desse país. Bom, no dia 25, pela manhã, eu e o Vlado acordamos juntos, porque ele se apresentou. Que no dia 24, quando eles vieram procurar o Vlado, passaram em casa antes. E eu falei que ele estava aqui, estava mesmo, e colocando o jornal no ar. Aliás, quem veio procurar, é interessante, eram 2 caras com caras de policiais, mas se apresentaram como... estavam querendo o Vlado para fazer um freelancer, tirar foto para um casamento. Eu falei, não, ele não é o trabalho dele, ele não é fotógrafo, ele está agora colocando o jornal no ar, está no Canal 2, Cultura. E ainda me perguntaram qual é o endereço. Eu falei, o endereço não sei, eu sei. Aí foram embora, eu liguei para o Vlado. Aí, Vlado, eu estou indo para aí com as crianças e vamos embora para o sítio. Mas quando eu cheguei, eles já estavam aqui, na Cultura. E por intervenção da diretoria, houve um acordo e de o Vlado se apresentar no outro dia, espontaneamente. Inclusive, eu me lembro das palavras dele, falou assim, é uma vitória dos jornalistas, né, poder se apresentar, não ser durante a noite, né, simplesmente arrastado para o DOI-CODE. Então, acordamos juntos, ficamos à noite conversando um tempão, eu queria ir com ele. O Paulo acompanhou. Nesse acordo dele se apresentar no dia seguinte, fazia parte do pacote o Paulo tá junto, para dormir em casa e acompanhá-lo de manhã. Eu estava querendo ir junto e não me deixaram ir. Sabemos que ele ia sofrer tortura, coisa desse tipo, achavam que comigo ele podia se fragilizar, não era para eu acompanhar. Então levantamos, acordamos, eu ainda o acompanhei até a porta, foi embora, eu comecei a avisar as pessoas que o Vlado tinha sido preso. E passei o dia, fui avisar a mãe dele, a Dona Zora. A Dona Zora ficou desesperada. Eu falei, não, Dona Zora, vão matar meu filho? Ela falava, de jeito nenhum, Dona Zora, não existe mais tortura no país, acabou. Isso é do passado, tentei acalmá-lo. E fiquei em casa, saí com as crianças ainda, não sei o que eu fiz, acho que foi ao shopping, não me lembro. E no final da tarde eu estava em casa, eu estava lendo e começou a ver telefonema para casa. Aí eu comecei a achar que algo estava acontecendo. E eu lembro que eu liguei para Fátima e Fernando Jordão, grandes amigos nossos, e falei, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa. E depois, aí me ligaram em seguida que o presidente da TV Cultura ia para casa,
com mais alguém. Lá chegaram 3 homens. Quando chegaram os 3 homens de terno, escuro, gravata, isso num sábado, eu comecei a berrar na hora. Mataram os lados, mataram os lados. Eu lembro que eu berrava como maluca. Você não precisou abrir a boca para perceber o que tinha acontecido. Acho que foi um momento, assim, da história desse país que todos nós nos sentimos muito ameaçados. Porque o próprio ato de se entregar espontaneamente lá, nunca poderia imaginar que fosse acontecer uma desgraça, né? Como foi. O Marcon foi preso. O Anthony Cristo, eu não me lembro se ele trabalhava nessa... Anthony Cristo, se ele ainda estava trabalhando, porque ele trabalhou uma época. Eles soltaram, não, eles levaram para o enterro. Estava o Marcon, estava o Conde, acho que o Anthony também estava. Eles foram até o enterro do Vlado e depois voltaram para a prisão. Que foi uma coisa esquisita tudo aquilo, né? Porque eles tinham soltado... O Marcon tinha um bebê na época, uma menininha, acho que era batizado, porque foi preso tanto ele como a esposa de Léa. E soltaram para ir para o... Não, soltaram antes para ir para o batizado da menina. E no batizado, o Marcon mandou um recado pelo pai que o Vlado ia ser preso, e mais Anthony, mais isso, mas enfim, vários iam ser presos. E a gente achou estranhíssimo aquele recado, entende? Assim, dá a impressão que soltaram de propósito para passar uma notícia que não era verdadeira, eventualmente, semi-verdade. Foi um negócio meio estranho, realmente, aquilo que aconteceu. Houve suicídio, foi aberto um IPM, né? E a carta que eu recebi de convocação para depor era para investigar as causas do suicídio, não as causas da morte, né? As causas do suicídio. Eu fui ouvida, minha sogra foi ouvida. Eu queria que tivesse um processo para poder provar que ele tinha sido assassinado. E através da discussão desses advogados chegaram a essa solução de uma ação de culpa, responsabilidade da União, né? Pela prisão ilegal, tortura e morte do Vlado. Apesar de tudo, era uma época que a gente estava muito junto, todo mundo, né? Muito junto, porque tinha uma causa, né? Uma causa aí para lutar. E eu sempre falo, né? Eu acho que o Vlado virou um emblema da época, né? Dessa época de repressão, né? Porque o crime dele é o crime de contra o estado de coisas, né? Não concordar, pensar diferente e tentar fazer alguma coisa para mudar a situação. Quando o Vlado foi preso, que ele foi preso, essa coluna do Cláudio Marx saía no domingo, acho que no domingo. E o Vlado foi preso no sábado de manhã e faleceu à tarde. Quando o Vlado faleceu, eu tinha muita raiva, muito ódio, tinha muito ódio. Eu lembro que eu ia para o trabalho, eu achava um absurdo que o mundo continuava igual, as pessoas andando na rua, pegando ônibus, indo trabalhar. Eu tinha muito ódio, tinha muito ódio. E aí eu coloquei como meta, como desafio na minha cabeça, eu vivi em função disso 3 anos, que era provar o assassinato dele. Mas esse negócio tomou conta de mim mesmo. E depois que saiu a sentença, de certa forma, me deu um esvaziamento. É verdade, sentia-se minha vida mais vazia. E a própria figura do Vlado, ela se deslocou de mim, né? Ela ficou uma pública, né? Era domínio público, né? Foi assumida pela sociedade, né? Que até então ainda era uma coisa minha, que eu estava brigando, você estava protegendo, né? De repente aquilo se foi, eu dei uma esvaziada e aí começamos a conviver de uma forma diferente, acho que com isso tudo. Eu tenho muita dificuldade de viver com a questão da morte, eu tenho muita dificuldade, muita. Então é uma coisa que está sempre junto, sempre junto. Eu acho que perdas, grandes perdas, a gente vive a vida toda, não tem como. Ele se apaixonou por uma pomba que vinha posar lá no parapeito da janela dele, e se apaixonou terrivelmente. Levava pão, levava milho, levava umas coisinhas, e um dia ficou arrasado porque descobriu que a pomba estava em arrulhos ali com um pombo, né? E então ele parou de dar milho para a pomba, e por causa do pombo, né? Falou assim, eu não tenho mais idade para ficar alimentando marmanjo, né?
Aí de tanto pensar, eu não cheguei em conclusão nenhuma, eu acho. Porque eu acho que a música, entre todas as artes, ela é a mais infinita de todas, né? Uma música, cada vez que você ouve, ela expressa, você sente uma coisa diferente ao ouvi-la, né? Então eu acho que as maneiras de se criar uma música também são infinitas. A todo momento você pode ter inspiração para compor uma música, né? Ou uma situação, uma coisa que você escuta, uma coisa que você enxerga, tudo. Mas eu gosto mais daquelas músicas que parece que não foi você mesmo quem fez, né? Que parece que você capta de algum lugar, que ela já vem pronta, né? Sabe como é que é? Parece que você só traduz ela, decodifica de um outro plano para esse plano, né? Eu acho que essas são as mais legais. Eu acho que a coisa funciona mais ou menos assim. É uma música que eu fiz que foi caminhando. Ela foi vindo, quando eu vi ela estava pronta já. Eu falei, ué, será que fui eu mesmo quem fiz? Ela diz como tudo funciona. Eu gosto, assim. Veja, como funciona, como funciona, como funciona, como funciona. Tudo é uma imensa engrenagem sem fim, a engrenagem sem fim, engrenagem sem fim, a engrenagem sem fim. Veja, 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 veja como funciona, como funciona, como funciona, como funciona. Tudo é uma imensa engrenagem sem fim, a engrenagem sem fim, engrenagem sem fim, a engrenagem sem fim. As peças certas. Programa Doc TV, dia 4, estreia Filhos do Jaú. A convivência entre cientistas pesquisadores e a população ribeirinha, unindo conhecimentos em prol da preservação do Parque Nacional do Jaú. Estreia sexta-feira, dia 4, às 22h10. Doc TV. Quando a realidade parece ficção, é hora de... Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Comecei a tocar, sempre tocando, sempre trabalhando como músico, começando em baile, dar aula, até que a gente montou o Premier, né, que foi a banda assim que deu muito certo na nossa vida, né, assim, relativamente certo, né, mas foi bom pra gente, foi mais, sabe aquele negócio que você faz brincando, às vezes eu falo com eles, né, o pessoal do Premier, fala assim, se eu fosse fazer uma banda realmente do jeito que eu queria naquela época, as últimas pessoas que eu ia escolher
venham vocês. Ou a gente, mas não é assim, mas é que era assim, era uma banda que foi formada sem nenhuma pretensão, né, musical maior. E tanto é que a gente no começo, a gente queria, a ideia do Premier era tocar instrumentos que possibilitassem a gente de tocar em qualquer lugar. A gente queria tocar na rua, queria tocar nos lugares, dentro do bar, na porta da escola, na porta da faculdade, dentro do ônibus. A gente queria não ter instrumentos complicados, uma bateria, um contrabaixo muito grande, guitarras plugadas, teclados, nada disso. Então, a gente naquela época resolveu fazer isso, e também a gente procurou fazer um regional, porque era um tipo de música, o choro, né, que a gente nunca tinha tocado, a gente gostava, né, de ouvir assim. Então o Premier começou assim, como um regional, depois foi complicando, aí foi colocando cabo para lá, cabo para cá, tocando guitarra, tudo mais. Mas aí o Premier, no Festival da Cultura, no Festival Universitário que teve aqui, por sinal o Gudim era um dos diretores, né? A ideia era dele, sei lá, e a gente acabou tocando e pegamos segundo lugar. Isso foi uma coisa que deu um impulso muito grande pra gente. Então, a gente sempre teve um pé aqui na TV Cultura, né? Brigando na Lua, que foi a música que a gente participou no Festival da Universitária da TV Cultura em 79. Então, vou contar um pedacinho. Existem fatos que acontecem por aí e a gente até nem desconfia, coisinhas da teosofia. Estava eu cantando numa rua deserta, sem população, tipo das de televisão. De repente no céu vi um fulgor clarante a resplandecer. Foi quando comecei a crer que estava sonhando, aquilo era um pesadelo, nada estava se passando. Aí todo mundo fala, não, você tá louco, você tá louco. Eu falo, não, eu vou provar. Então na minha frente apareceu uma coisa verde, um tanto louca. Tinha 3 olhos, 2 bocas, disse assim para mim: entre na minha nave intergaláctica pra fazer uma turnê lunática. Me convenceu ao mostrar sua pistola de raio laser, apontando pro meu blazer, reforçou o convite, me mostrando um cavaquinho com pedal phaser. Inovação de japonês, era ao chegar na lua, recebendo o presidente e sua comitiva, falando sua língua nativa. Aí o rei da lua fala a língua nativa. Enfim, vai embora. Daí ele briga na lua, briga sem gravidade. Aí a gente tinha um assento, brigava sem gravidade. Essa era a música que foi do festival, né? Figura bizarríssima. Ele morou durante alguns anos numa rua, na Lapa, no Rio de Janeiro. A rua era inteirinha de casas de prostituição, bordéis. Naquele tempo usava bordel, cada bordel tinha sua francesa e aquela coisa toda. E o Vale era uma figura de monóculo lá no meio daquelas putas, né? E ele ficava à noite em casa, enquanto a folia corria solta nas outras casas todas da rua, ele ficava ali tocando harmônio. Ele tocava harmônio, que é uma espécie de um órgão, né? Ele ficava tocando aqui, umas músicas muito tristes. Até que um dia uma dona de um bordel, uma famosa cafetina, chamada Nini, bateu lá à noite e falou: senhor, para de tocar essa música, senhor, muito triste, afasta cliente meu. A casa dele era um open door, as mulheres iam para lá, as prostitutas, elas entravam e saíam, e ele não necessariamente fazia amor com essas mulheres. Ele era uma espécie para elas, ele era uma espécie de um conselheiro, não é? Um conselheiro, às vezes, meio erotizado, mas muito espiritualizado também. Ele achava as prostitutas umas figuras absolutamente santas, né? E de certo ponto de vista, ele tem razão, né?
Recife, cidade lendária. Olha, 18 anos de São Paulo, ele se escondeu um pouco. Mas ele volta logo, ele volta rápido. Aí quando eu pego o telefone para falar com qualquer pessoa de lá, qualquer parente, pai, mãe, a velocidade já é outra no sotaque, já é. Então, as carpideiras são grandes atrizes. Foi uma epifania mesmo, assim, quando eu as vi operando há muito tempo atrás no interior de Pernambuco. E acho que aquilo me marcou, deixou uma marca indelével, assim, bonita, porque era um grande cerimonial, né? Era um grande ritual que elas operavam ali, levava todo mundo à lágrima, orquestravam. Eram diretoras, encenadoras, performers, elas eram cantadoras, contadoras, médiums, sei lá, eram muitas qualidades dentro delas. Então, eu vi isso no interior de Limoeiro, que é o comecinho da zona do Agreste, que é de onde é a família da minha mãe, numa região chamada Cedro, que é os arredores dessa cidade chamada Limoeiro. As benzedeiras ficaram lá, mas as carpideiras não achei mais. Elas estão aos poucos migrando para outra profissão aí, não sei. Ou falecendo, né? Isso. Eu sou formado como ator, mas há um tempo eu saí um pouco da linha de frente, do cavalo de batalha lá, principalmente escrever e dirigir um pouco, né? Então, eu sinto que tem alguns materiais aí que eu tenho produzido escrevendo para a cena, escrevendo para o teatro, que eles têm uma comunicação direta com toda a herança que o Nordeste generosamente nos deu e particularmente me deu também. Então, eu fico sempre numa negociação entre esse lugar da tradição, da raiz, mas eu sou uma pessoa que mora 18 anos em São Paulo, tenho outras referências, então, quer dizer, eu acho que fica uma coisa entre tradição e o lugar do contemporâneo. Eu não sei que meio do caminho é esse, ainda não tenho isso esquematizado para mim, mas eu sei que é no meio desse furacão que eu produzo. E, felizmente, eu encontrei muitas pessoas talentosas que se interessaram pelo meu trabalho e as coisas estão caminhando bem, assim. Diretores, atores, grupos. A Memória da Cana é uma livre adaptação do álbum de família de Nelson Rodrigues, outro pernambucano. E a gente acabou lendo Gilberto, Casa Grande Senzala, e falou assim, eu acho que tem uma casa grande... Salada. Acho que tem uma casa grande aqui no meio dessa fazenda do Nelson Rodrigues. Então a gente pôs os dois pernambucanos conversando um pouquinho. Agora, na verdade, é um espetáculo que é a história do Nelson. É a fábula do Nelson. Só que nesse cenário, nesse sotaque do Gilberto Freire. Então essa família patriarcal que o Gilberto Freire tanto estudou, na verdade, é o que nos guiou para fazer a Memória da Cana ser como ele é. E aí a gente também devolveu um pouquinho o Nelson para a origem dele. O eco dessas heranças todas que ele traz dentro de si como formação, né? A família dele é nordestina. Então, quer dizer, foi um pouco essa... E fizemos o nosso caminho de volta também, né? Porque metade do elenco é pernambucano, então a maior parte do elenco é nordestino. O Agreste foi uma surpresa muito feliz, assim, porque foi um espetáculo que nós, a equipe que estava envolvida, o produtor, o Léo, o Márcio Aurélio, o diretor, o Joco, o Paulinho, nós investimos dinheiro para fazer ele acontecer, a gente não tinha patrocínio nenhum. E, felizmente, ele se comunicou bem com o público, fez um percurso feliz e estamos até hoje em cartaz ainda. Na verdade, ele começa o Agreste em função de uma amiga que me contava histórias assustadoras sobre desconhecimento de algumas mulheres no interior do sertão, no sertão pernambucano, sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo, sobre sua sexualidade. Ela trabalhava com orientação sexual para essas pessoas, essas mulheres no sertão. Então, foi daí que um pouco que a história começou a se organizar. Uma excelência eu vou rezar agora, te levanta a alma que já é hora. As centenárias são essas carpideiras, né? Felizmente o Agreste foi para o Rio. A Marieta Severo e a André Beltrão estavam procurando um novo material, um novo texto para trabalhar em parceria, né? Porque elas têm parceria de longo tempo, tem um teatro juntas, tem um monte de coisas, fazem programa de televisão juntas. E elas me perguntaram, eu tinha um pouco esse mote, apresentei e a gente foi trabalhando versões e versões e versões do texto até chegar nas centenárias de hoje. E encontrou Aderbal Freire Filho, um grande diretor, era isso, tá ótimo.
Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Olha, o Tapa começou na universidade, na PUC do Rio de Janeiro, como um grupo amador em 74. Nós fomos amadores até 79. Nesse período nós fizemos um curso com o Sérgio Brito, a Miradade, no Teatro dos Quatro. E aí o Tapa estreou profissionalmente em junho de 79. Portanto, o Tapa acabou de completar 30 anos. O Tapa começou por acaso, né? Eu, por exemplo, fazia economia, era atleta, estava na Universidade de Moscou, em 73, tinha acabado de entrar na faculdade. Cheguei no segundo período, que era no segundo semestre, as aulas já tinham começado, e o pessoal da minha turma, que era um curso de Ciências Sociais polivalente, portanto tinha jornalistas, economistas, geógrafos, sociólogos, eles resolveram celebrar esse primeiro ano com algum evento. E alguém teve uma ideia de fazer uma peça. Quando eu cheguei de Moscou, o grupo já estava se reunindo e escolhendo uma peça para fazer. Nós não pensávamos nunca em sermos artistas naquele momento das nossas vidas. O Tapa foi se desenvolvendo naturalmente, as coisas foram acontecendo, eu comecei a dirigir por acaso e nós não tínhamos quem dirigisse. Então todos nós fazíamos tudo e aí eu morria de vergonha de estar em cena. Eu descobri que eu adorava teatro, mas eu não queria estar em cena. E eu comecei a ficar observando de fora e com muita cara de pau eu comecei a dirigir. E aí, quando nós fomos fazer o curso do Teatro dos Quatro, em 78, nós conhecemos outras pessoas que já eram de teatro, nós estávamos nos formando. Eu larguei o curso de economia e passei para jornalismo, me formei em jornalismo. E aí já não tinha mais jeito, não tinha mais volta. Depois, nós fizemos alguns espetáculos no Rio de Janeiro, entre infantis e adultos. Em 86, nós viemos para São Paulo fazer o Tempo e os Cônoes, que no Rio era protagonizado pela Aracy Balabanian, como atriz convidada, e em São Paulo com a Beatriz Segal. Nesse período, nós viemos fazer uma temporada em São Paulo e também, por acaso, nós propusemos no Teatro da Aliança Francesa passar um ano com o nosso repertório e isso se estendeu por 17 anos. Nós tivemos uma divisão em 86, quando uma parte veio para São Paulo e outra parte ficou no Rio, num período ainda, as pessoas ainda montavam espetáculos com o nome de Tapa, depois isso foi naturalmente, as pessoas foram fazendo suas produções. O que existe hoje que é uma coisa muito interessante, não é uma cisão não, existem vários atores do Tapa que continuam trabalhando aqui, mas que formaram também seus grupos como diretores. Tem o André Garoli, que tem a Trepital, tem o Brian Penido, que tem o Das Dores, mas não é um processo de cisão, não. Foi uma coisa de expansão, ao contrário. Tem alguns prêmios Mulher, alguns Mambembes, alguns governador de estado, Shell, enfim, mas prêmios são bons quando vêm, mas a gente não tem que pensar neles, não. Essa peça dessa holandesa chamada Maria Guss, uma peça que foi traduzida e montada no mundo inteiro e está chegando a essa versão brasileira. É uma autora muito interessante, falando sobre a última coisa que talvez ainda não tenha sido abalada, na medida que a família, o casamento, a ideologia, as ideologias
amizades. Tudo foi desacralizado, mas ainda a gente ainda tem um certo resquício de acreditar que a amizade dura para sempre. E a peça fala sobre a ação do tempo em relação às amizades. Vocês querem que eu participe disso? Isso ia fazer muita diferença, sim. Não, tá, se achar que vocês estão insistindo, eu vou participar, então. O que mais eu poderia esperar, não é, Jean? Não, eu vou começar imediatamente. E o que é que você pode fazer? Eu posso falar com a pessoa certa. Não, mas o que você pode realmente fazer? Umas perguntas, eu vou precisar do nome dos seus superiores. Gente, isso é muito perigoso. Não Peter, por favor, calma. Eu sei resolver isso, cara. O Pete, quanto é que vale 8 quadros do Van Gogh? Bom, dessa qualidade, não sendo litografias, mas quadros. Eu acho que entre uns 2 ou 3 mil. Milhões? De euros? Gente. Pete, você vai ter que contar essa história de novo no começo, bem devagar agora. Estava em Nova York, sentado numa mesa de bar, com aquele bando de homens, né? E do lado dele tinha um pintor espanhol que tinha um olho de vidro. E além de ter um olho de vidro, tinha um mau gosto, às vezes, de tirar esse olho de vidro e ficar brincando como se fosse uma bolinha de gude, né? Que é aquela órbita vazia e um olhinho em cima da mesa. E, de repente, o pintor deu uma bobeada. Alguém, parece que foi o Fernando Lobo, compositor Fernando Lobo, pai do Edu, né? Apanhou o olho e jogou o olho dentro do copo de uísque de Ovalle. E Ovalle lá, olhando para as estrelas, né? Passam-se uns minutos, o Ovalle pega o copo, traz o copo assim, ele olhou, aí sussurrou pro cara do lado: eu acho que eu vou pedir outro, esse aqui não tira o olho de mim. Isso era Ovalle, né? You say you think we need to go to war, well you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.